Eu sou Josué da Silva Andrade. Então, hoje nós vamos estar lendo 1 Coríntios, capítulo 14. Nós vamos ler todo o capítulo de 1 Coríntios. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu vou ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca, com a flauta ou com a citara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro, ou no caso estrangeiro, para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o Amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bens graças, mas outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado, e portanto os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando no muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus.
e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignore isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibai falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Ou seja, nós temos considerado já várias coisas. O texto que nós lemos foi um texto bastante extenso, mas necessário para a nossa compreensão da palavra de Deus. Lemos todos os textos, o texto completo, que é o texto onde nós aprendemos como deve ser usado os dons, principalmente os dons relacionados ao ministério público de uma igreja local, que é, no caso, a pregação e o estudo da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, nós vemos, se você estudar todo o capítulo 12, nós vemos a distribuição dos dons e o objetivo deles, que é a igreja como um corpo funcionar, né, em conjunto, embora seja diversos dons, mas todos trabalham em conjunto visando o bem-estar do corpo sob a orientação, sob a direção do seu cabeça que está nos céus, que é, no caso, o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 13, nós aprendemos a motivação que deve levar o uso dos dons, ou seja, os dons espirituais são dados visando um fim proveitoso. Nós já vimos isso claramente. Mas no capítulo 13, nos é ensinado como esses dons devem ser usados, o motivo pelo qual nós devemos usar esses dons. Ou seja, nós devemos usar esses dons motivados pelo amor, não para o engrandecimento pessoal, para o próprio destaque, para a própria soberba, mas por amor, no caso, o amor a Deus e amor aos nossos irmãos em Cristo, visando o bem-estar do nosso irmão em Cristo. O capítulo 13, Paulo destaca bem claro isso. No capítulo 14, nós vamos ver, melhor dizendo, como esses dons devem ser usados nas reuniões da igreja local, principalmente os dons relacionados ao ministério da palavra de Deus. Agora, nós vimos várias questões em relação à questão do dom de línguas, que era a capacidade de falar outros idiomas humanos, idiomas normais de outras nações, sem antes ter estudado sobre esses idiomas. A maioria dos apóstolos e discípulos do Senhor Jesus Cristo eram galileus, semi-analfabetos e analfabetos. Então Deus concedeu a eles dons especiais para realizarem a importante tarefa de ir pelas nações, nações estrangeiras, pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então foi necessário Deus dar esses dons a eles, o dom de línguas, no caso de falar outros idiomas, visando essa importante tarefa de pregar às outras nações. Esse foi um dos motivos do dom de línguas, as capacidades de falar em outros idiomas.
O batismo com o Espírito Santo é uma coisa, e todo verdadeiro cristão foi batizado com o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3 é bem claro em dizer isso. Todos nós, todo verdadeiro cristão. Paulo não estava no dia de Pentecostes. A igreja de Corinto, nenhum membro da igreja de Corinto ali também estava no dia de Pentecostes. E a carta aos Coríntios ela é dirigida a todos os santos que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Então, todo verdadeiro cristão, né, então essa carta ela é dirigida a todo verdadeiro cristão, não somente à igreja de Corinto. Então, todo verdadeiro cristão foi batizado pelo Espírito Santo. E depois nós vimos também, no versículo 28 e 29 do capítulo 12, que nem todos, mesmo no início da igreja primitiva, nem todos falavam em línguas. Paulo vai dizer, eles falam todos línguas estrangeiras? Não. A resposta é uma pergunta retórica, né? Ou seja, a resposta já está óbvia. Não, nem todos falaram em línguas. Então, falar em línguas não é evidência do batismo com o Espírito Santo, como muita gente acredita. E vimos esse exemplo no Novo Testamento, né, que nem todos os que receberam o Espírito Santo, no momento que receberam o Espírito Santo, falaram em línguas. Não foi só os apóstolos e os discípulos que receberam o Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, mas aqueles quase 3.000, eles se converteram. E a pessoa recebe o Espírito Santo no momento em que ele crê no Senhor Jesus Cristo. Então, você vê que eles não falaram em línguas. Né? Atos capítulo 8 também, os samaritanos também não falaram em línguas. Mas os apóstolos viram que eles receberam o Espírito Santo. Sim, viram. Mas é por causa do fruto do Espírito Santo, que como está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, não por eles realizarem milagres, sinais ou falarem em línguas. Então, é interessante como as pessoas forçam um texto para que o texto diz aquilo que eles creem. E no lugar de aceitar aquilo que o texto está dizendo na sua pureza e simplicidade, como ele é. Vimos que João Batista, cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, nunca falou em línguas, de forma alguma. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando foi batizado, ao receber o Espírito Santo, também não falou em línguas. O dom de língua não é uma maneira especial de se comunicar com Deus, nós vimos isso claramente. E o termo língua dos anjos é uma força de expressão. É uma força de expressão, é uma hipérbole usada pelo apóstolo Paulo. Não significa que exista uma língua dos anjos e que alguém tenha capacidade, de, se existir, né, uma língua dos anjos, de falar essa língua. Existe um monte de teoria formada em cima disso aí. Já falamos sobre isso. Mas os anjos, quando falaram no passado com os homens, falaram na língua compreensível aos homens. Por exemplo, Gênesis capítulo 22, quando o anjo do Senhor vai bradar a Abraão para não sacrificar Isaac, né, ele vai falar numa língua que Abraão compreendia. Quando vai aparecer, por exemplo, para Balaão, né, todos nós sabemos aquele caso, aquele solene caso de Balaão, né, que o anjo aparece para matá-lo e a jumenta se desvia do anjo e chega no ponto que ela abaixa e ela chega a falar e Deus abre os olhos e o anjo vai falar com Balaão, vai falar na língua que Balaão entendia. Mesmo no Novo Testamento, quando vai anunciar o nascimento do Senhor Jesus Cristo, quando vão anunciar o nascimento de João Batista, é falado na língua que as pessoas compreendiam. Então, isso é forçar muito a barra usar 1 Coríntios capítulo 13, 1 para dizer que exista uma suposta língua dos anjos e que essas pessoas que falam em línguas nos dias de hoje estão falando a língua dos anjos. Isso é besteira. Então, o dom de línguas, nós já vimos claramente isso, que ele cessou no tempo dos apóstolos. E o dom de língua, ele estava sendo um problema na igreja de Corinto. E não é de admirar que ele continua sendo um problema no meio da cristandade professa. Eu quero dizer claramente, eu quero destacar claramente aqui que
O que eu estou tratando aqui é de uma heresia que existe no meio da cristandade professa. Eu não estou aqui atacando alguma denominação, não é essa a minha intenção. Assim como também não é a minha intenção ofender as pessoas que creem dessa forma. Porém, quando você vai contestar alguma coisa que a pessoa acredita e ela não quer abandonar aquela crença errada que ela tem, geralmente ela fica ofendida, embora essa não é a nossa intenção. E o que eu estou destacando aqui é aquilo que a palavra de Deus ensina sobre esse assunto. Eu conheço irmãos que são pentecostais, acreditam veementemente que o dom de línguas é manifestação do batismo com o Espírito Santo. A Bíblia é clara em dizer que não é, mas eles acreditam. Eu respeito eles, não respeito o que eles acreditam, quero deixar isso bem claro. Creio que a salvação ela é independente da denominação religiosa que a pessoa frequente. Se ele verdadeiramente arrependeu e creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele é um salvo pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele pode compreender algumas doutrinas bíblicas de maneira errada. Ele é ser humano. Isso pode acontecer comigo. Isso pode acontecer comigo e eu sou ser humano, eu estou sujeito a erro. Então a gente tem que orar, vigiar e buscar no Senhor discernimento e compreensão da sua palavra, pedindo a Ele que Ele nos ajude pelo seu Espírito Santo a nos compreender a sua palavra. Então, o que estamos tratando aqui é de uma heresia que é propagada no meio da cristandade professa em vários segmentos. Não é somente os pentecostais e neopentecostais que falam, que defendem a questão das línguas, que eles chamam de línguas estranhas. O movimento carismático, que é um movimento do catolicismo, também acredita nisso. E por incrível que pareça, religiões africanas e religiões asiáticas também praticam as línguas. É interessante isso, mas também praticam as línguas. Eu já vi até vídeo de pessoas de cultos africanos dizendo que aquilo que algumas religiões protestantes praticam é a mesma coisa que eles praticam, que é falar em línguas. E é estranho isso. Então, aquilo que a Bíblia ensina sobre as línguas é uma coisa, como estamos vendo. Aquilo que é praticado na cristandade professa por algumas denominações é outra completamente diferente. É isso que estamos destacando aqui. Salvação, quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Toda pessoa, independente de quem ela seja e de onde ela vá. Embora o desejo de Deus seja que todo verdadeiro cristão reúna tão somente e simplesmente ao nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, como igrejas locais, reunidas, atraídas somente ao nome do Senhor Jesus. Mas infelizmente existe muitos salvos espalhados no meio das denominações cristãs. Infelizmente tem. E Deus conhece eles, Deus sabe onde eles estão. Deus conhece cada mente, Deus conhece cada coração. Não estamos aqui julgando salvação. Estamos julgando práticas erradas, pela palavra de Deus. Então, o problema do dom de línguas na igreja de Corinto. A igreja de Corinto supervalorizava o dom de línguas. Eles supervalorizavam o dom de línguas. Então, Paulo vai tratar desse assunto. Os coríntios, eles não entendiam o valor do dom de línguas. Do versículo 1 a 19, Paulo, na direção do Espírito Santo, vai desenvolver o valor dos dons. Dois dons que ali havia na igreja de Corinto. Ele irá fazer essa comparação e avaliar. E é interessante que no capítulo 12, versículo 31, ele vai dizer: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Ele não diz buscai com zelo, mas procurai, ou seja, os dons já foram dados, eles devem ser procurados, ou seja, os membros da igreja de Corinto e todo verdadeiro cristão deve procurar saber qual é o dom que ele tem
e quais são os dons que existem na igreja local, que Deus deu nas igrejas locais. Isso, essa procura, nós vamos estudar sobre ela, né, feita com oração, observação e obediência à palavra de Deus. Então eles deveriam procurar com zelo. Os dons já foram dados, mas eles deviam procurá-lo, né? Tem esse dom. Quem é que... Esse dom é para realizar esse serviço. Qual o irmão que tem mais facilidade para realizar esse serviço, que faz esse serviço de uma maneira mais excelente? Né? A pincelada que já estamos dando aqui. Então, ele fala, eu vos mostrarei o caminho mais excelente. O caminho mais excelente é o amor, né? Que é o que ele vai destacar. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, ou seja, a ênfase é o amor. Depois ele vai citar o amor deve ser a bússola do cristão para procurar esses dons, né? A gente já viu aqueles detectores de metal que as pessoas usam, aquelas pessoas que estão buscando ouro, né? O amor é como se fosse aquele detector de metal, os dons, joias preciosas que Deus deu à sua igreja, que precisam ser procurados. E como nós vamos procurar? Através do amor. Ele vai apontar-nos, né, a qual é o determinado dom do irmão, qual é o determinado dom da irmã, em que serviço esse irmão deve dedicar, em que serviço aquela irmã deve dedicar-se, e assim por diante. No capítulo 14, ele vai destacar, ele vai ensinar como esses dons devem ser usados. E como o problema em Corinto estava sendo a supervalorização do dom de línguas em detrimento aos outros dons, e a igreja de Corinto estava dividida, né? Estava havendo partidos, as chamadas panelinhas no meio da igreja. Paulo então descreve do versículo 1 ao versículo 19 o valor do dom de línguas, em relação ao valor do dom de profetizar. E é interessante que quando ele fala isso, procurar com zelo os melhores dons. Por que melhores? Não é que um dom é melhor que o outro no sentido de qualidade, mas é no sentido de objetividade. Havia dons que foram dados, mas o tempo deles seria curto. A duração, eles seriam dados durante determinado tempo e seriam tirados. Como nós já vimos, o dom de línguas era um desses. E havia dons que seriam permanentes. E no caso ali, como estava em evidência o dom de línguas e o dom de profecia, ele está analisando esses dois dons. Qual que é o mais importante para uma igreja local e para a edificação da igreja local? Veja que os dons são dados para um fim útil, para um objetivo. Então ele vai destacar isso. O valor do dom de línguas é destacado no versículo 1 até o versículo 19. O que ele vai dizer? Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de línguas? Não, o de profetizar. Naquele tempo, o dom de profetizar estava em evidência. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Ou seja, a igreja está reunida, alguém vai para frente e começa a falar num outro idioma. Por exemplo, uma igreja reunida de brasileiros e alguém vai lá para frente e começa a pregar em japonês. Ninguém vai entender, né? Ele vai estar falando mistérios, coisas incompreensíveis para as pessoas. O que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação, consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, ou seja, a ideia é que ele está falando algo, quem está sendo destacado é ele, né? Ou fulano, ele está falando em japonês. Mas o que profetiza, ele edifica a igreja, ou seja, toda a igreja aprende, toda a igreja é instruída, toda a igreja é ensinada, toda a igreja, todos os membros da igreja são edificados, são exortados, são consolados.
Versículo 5. Eu quero que todos vós faleis em línguas. Naquela época, está no evidência. Mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior no sentido de objetividade, né, do que o que fala em língua. A não ser que também interpreta. Ou seja, a pessoa que tinha a capacidade de falar num outro idioma dado pelo Espírito Santo, ele só seria útil a uma igreja local reunida usando esse dom, exercendo esse dom, se ele também interpretasse, né, para que a igreja pudesse ser edificada, para que a igreja recebesse a edificação. Aí ele vai dizer no versículo 6, eu agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não falasse ou por meio da revelação, Deus revelando uma mensagem para a sua igreja, da ciência, o conhecimento das coisas de Deus, das verdades de Deus revelada na sua palavra e que ele estava revelando, né, por meio do Espírito Santo e das profecias, ou da profecia, o dom de profecia, de entregar uma mensagem da parte de Deus, ou da doutrina, ou seja, dos ensinos que já estavam revelados nas páginas das Escrituras Sagradas. Ele faz essa pergunta, o que vai adiantar eu falar para vocês em línguas? Né? Falar para vocês em línguas, que proveito isso terá numa reunião eu chegar e começar a falar em línguas? E não falar por meio da revelação, da ciência, da profecia, da doutrina. Não adiantará nada, porque a igreja não será edificada, não será exortada, não será consolada. Aí ele vai usar a experiência das coisas inanimadas que fazem som, né? A citara, a flauta, os instrumentos. Né? Se a pessoa não tocar ali seguindo a melodia, seguindo a música, você não vai entender nada e aquilo vai fazer uma zoeira muito ruim nos ouvidos. Ele vai usar a figura da trombeta que precisa dar o som certo para o exército avançar, para o exército recuar, para o exército reagrupar. E ele vai falar, assim também, isso até um ensino para os pregadores, assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, ou seja, palavras que todas as pessoas entendam. Né? E o pregador, o ensinador, ele tem que usar uma linguagem não erudita demais, mas também não simplória demais também, mas de maneira que todos que estão reunidos na reunião de uma igreja local, todos que estão ali possam entender claramente a mensagem que ele está entregando. Porque se isso não acontecer, ele vai estar falando ao ar. É interessante isso. É interessante isso, que você vai pegar o contexto da passagem, vai analisar, o contexto da passagem é claro. Aí ele vai usar a linguagem, há tantas espécies de vozes no mundo, nenhuma delas sem significação, os vários idiomas, né? Japonês, chinês, inglês, espanhol, italiano, são variadas, mas nenhuma delas é sem significação. Se você for estudar um idioma, é interessante isso. É interessante você observar isso, uma língua completamente diferente, palavras completamente diferentes, mas todas elas têm um significado naquele idioma. Mas aí ele fala a questão de ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala comigo e o que fala será estrangeiro para mim. Então a necessidade de nós prestarmos atenção naquilo que é falado, porque pode a pessoa estar lá na frente falando, aí já é para o ouvinte, né, pregando e ensinando, mas o ouvinte está intertido com outra coisa, e você pergunta, você prestou atenção na mensagem? Não prestei. Não sei que assunto que ele falou. Não sei. Ou seja, a pessoa estava ali na frente ali, e ele não estava prestando atenção em nada do que ele estava falando, era como se um estrangeiro estivesse lá na frente. Isso às vezes acontece. Mas a questão aqui é que ele está dizendo, a necessidade do uso dos dons, deles serem usados para um objetivo, para um propósito específico, e também das pessoas usarem esse dom da maneira correta, receberem os benefícios desses dons da maneira correta. Ou seja, se um irmão tem o dom de ensinar, e ele vai para frente entregar a mensagem, e eu fico cá no banco cá,
não prestando atenção, eu estou perdendo uma oportunidade que Deus está me dando de aprender com aquele irmão a mensagem da palavra de Deus. O irmão está fazendo o serviço dele, ele preparou o estudo, ele preparou a mensagem, ele dedicou ao Senhor e tal, e está entregando a mensagem. Mas eu estou perdendo o meu tempo. Então eu preciso valorizar o dom que Deus deu ao irmão, que Deus está usando para a minha edificação, para a minha exortação, para a minha consolação. Aí ele fala, assim vós também, como desejais dos espirituais, procurais abundar neles para a edificação da igreja. No caso aqui, essa expressão abundar, né? A pessoa recebeu um dom, mas é necessário ele usar esse dom, procurar aperfeiçoar esse dom da melhor maneira possível, dedicar, exercitar. Um exemplo, se você, já aconteceu comigo, você quebra um braço, você quebra uma perna, né, aí engessa e fica determinado tempo, depois você tem que fazer fisioterapia para adquirir aquela habilidade novamente. E a gente fica admirado, por exemplo, das habilidades de um jogador de futebol, de um jogador de vôlei, de um jogador de basquete, de um médico manuseando o bisturi, né, de um açougueiro, né, trabalhando. Eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas hábeis na faca, e eu também tenho uma certa habilidade, e as pessoas que não conhecem, né, que não conhecem a profissão da gente, fica admirado como a gente manuseia a ferramenta com tanta precisão. Mas aquilo leva treino, aquilo leva dedicação, aquilo leva tempo. Assim é um dom espiritual, nós precisamos exercer o dom, dedicar-se, zelar por ele, dedicar, usar ele, senão nós perdemos, ele atrofia. Então, na comparação da igreja com o corpo, e é isso que Paulo está dizendo aqui. Por isso que fala em língua desconhecida, ore para que também possa interpretar. Ou seja, se alguém falava em língua desconhecida e queria usar esse dom na igreja, ele também tinha que orar para que esse dom fosse usado da maneira correta, ou seja, a igreja recebesse a edificação pela interpretação dada da mensagem. Então, é interessante isso. Você não vê esse tipo de preocupação no meio do grupo. Você vê as pessoas preocupadas em, entre aspas, falar em línguas. Você não vê as pessoas preocupadas em se entender aquilo que está sendo falado para a igreja ser edificada, ser consolada. Por que não tem isso? É porque aquilo que eles chamam de língua não é as línguas que as escrituras sagradas realmente falam delas. É simples. Paulo fala, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de um douto, ou seja, na minha compreensão, aquela pessoa que não tem instrução, aquela pessoa que não tem instrução e que não conhece aquele idioma, como ele vai dizer o amém? Ele não está entendendo. A palavra amém significa que a pessoa está concordando com o que estamos dizendo. E até mais, né? É invocar o nome do Senhor para abençoar, confirmar a sua promessa. Mas eu não estou entendendo. Como é que eu vou dizer amém naquilo que a pessoa está falando, né? Sobre a ação de graça que a pessoa está fazendo, né? Eu não sei o que ela está dizendo. É isso que Paulo está dizendo na direção do Espírito Santo. Porque realmente tu dá bem graças a Deus, mas o outro não é edificado. Dou graças a meu Deus. E ele vai encerrar essa questão do valor do dom de línguas, né, nessa que dou graças a meu Deus porque falo mais língua do que todos vós. Paulo conhecia vários idiomas e provavelmente pelo Espírito Santo ele foi concedido a ele, estou dizendo provavelmente, a capacidade de falar outros idiomas que ele não havia estudado. Então por isso que ele usa essa expressão, eu falo mais língua do que todos vós.
mais idiomas do que todos vós. Mas ele fala no versículo 19, todavia, eu antes quero falar na igreja, na reunião da igreja, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecidas. Então, a importância, o valor do dom de línguas. Qual que era o valor do dom de línguas numa reunião de uma igreja local, onde as pessoas que estavam ali reunidas não conheciam aquela língua? Nenhum. A não ser que a pessoa que tinha o dom de línguas interpretasse, ou houvesse alguém na reunião da igreja que interpretasse aquelas línguas. Então é interessante você observar isso. Você vê isso sendo praticado nos grupos que dizem que falam em línguas? Não, você não vê. Depois ele vai falar do propósito do dom de línguas. Qual que era o propósito do dom de línguas? E observe lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o dom de línguas tinha um objetivo, tinha um propósito. Qual que era esse propósito? É o que ele vai falar nos versículos 20 a 25. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sejais meninos na malícia, e adultos no entendimento. Os coríntios eram para ser pessoas amadurecidas espiritualmente. Aí, versículo 21, está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis. O dom de línguas, o objetivo dele, o alvo dele não era os crentes, não era aqueles que tinham arrependido e crido no Senhor Jesus Cristo, mas para os fiéis, os infiéis, os incrédulos. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Ou seja, o dom de profecia, ele já era um dom que era dado para os crentes, para a igreja, porque visava a edificação, a exortação e a consolação da igreja. Né? Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar e todos falarem em línguas e entrarem em doutos ou infiéis, né? Pessoas que não conhecem aquele idioma, ou pessoas incrédulas, descrentes, não dirão porventura que estáis loucos? Imagina várias pessoas falando em vários idiomas, todos ao mesmo tempo, e entra uma pessoa que é indouta, que não conhece aqueles idiomas que estão sendo falados ali, ou uma pessoa incrédula. O que ele vai fazer? Ele vai zombar dos crentes. E não é isso que tem acontecido? Não é isso que acontece? Mas se todos profetizarem, e é interessante que se todos profetizarem aqui, seria seguindo as regras que ele vai destacar daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso. Era um de cada vez, né? Trazendo uma mensagem vinda de Deus para falar ao coração do pecador, levando o pecador ao arrependimento e à fé na pessoa do Senhor Jesus. Né? De todos é convencido, de todos é convencido, de todos é julgado, e portanto os segredos do seu coração ficam manifestos. Esses segredos do coração aqui não é segredos no sentido de descobrir podres e coisas erradas que essa pessoa fez, não. É no sentido de falar ao coração dela, no sentido de produzir arrependimento, dela entender que ela é uma pecadora, dela entender que ela está perdida, dela entender que ela precisa ser salva. Né? E lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, ou seja, a pessoa será quebrantado, terá o seu coração quebrantado, e ele adorará a Deus, ou seja, reconhecerá que Deus está no meio do seu povo e se converterá. Então esse era o objetivo, né? Esse era o objetivo dos dons. O objetivo dos dons era levar a mensagem do Evangelho aos incrédulos. O dom de línguas tinha essa finalidade. O dom de profecia tinha a finalidade de edificar e consolar a igreja, exortar a igreja.
E ele fazendo essa comparação, ele está dizendo, olha, se todos falarem línguas e entrarem um incrédulo ou um indouto, o que vai acontecer? Zombaria. Mas aqueles que vão profetizar e profetizando da maneira correta, com ordem e decência, Deus vai falar ao coração deles. Deus vai falar de maneira que eles compreendam, de maneira que eles entendam, eles vão arrepender, eles vão se converter. É muito simples entender isso. O dom de línguas ele era um sinal para os incrédulos. Como nos diz o versículo 22, eu preciso falar sobre isso aqui. Isaías capítulo 28, versículo 11. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua, ou língua estrangeira, falarei a este povo. E o que vai dizer o versículo 12? Este é o descanso, dai descanso ao cansado. Este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Quando a Bíblia fala, quando o apóstolo Paulo fala que a língua é um sinal para o incrédulo, para o descrente, o que está em visão? O que o Espírito Santo está inspirando o apóstolo Paulo a dizer isso aqui? De sorte que as línguas são sinais não para os fiéis, mas para os infiéis. No versículo 21 ele vai dizer, está escrito na lei, por gente de outra língua e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão. Ele está citando Isaías 28, os versículos que nós acabamos de ler lá. Era um sinal para os incrédulos. Quem são esses incrédulos? Os judeus que não creram no Senhor Jesus. Os judeus que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Então, em Atos capítulo 2, havia judeus e prosélitos de todas as nações, incrédulos de todas as nações, reunidas ali. E eles ouviram das grandezas de Deus na sua língua materna, em outros idiomas. Deus falando, Deus cumprindo a profecia de Isaías com aquele povo. Em Atos capítulo 10, quando Cornélio e os seus ali creem no Senhor Jesus Cristo, eles falam em língua por quê? Porque os judeus da circuncisão, que não queriam, que estavam tendo resistência em levar o evangelho aos gentios, ao verem aquilo, eles entenderam. Mas se Deus concedeu a eles esse dom, então Deus abriu a porta da graça para eles também. Eram os judeus da circuncisão que estavam ali e perceberam, entenderam o sinal. Em Atos capítulo 19, os discípulos de João Batista, que eram judeus, também falaram em línguas. E eles entraram, o apóstolo Paulo e eles entraram na cidade e pregaram o evangelho na cidade de Éfeso. E pregavam na sinagoga dos judeus, se você observar o contexto ali, incrédulos. E a mensagem, esse é o descanso. Quem é o descanso? O Senhor Jesus Cristo. Esse é o refrigério. E mesmo assim não quiseram ouvir. Então era um sinal para que o povo arrependesse e cresce no Senhor Jesus, mas eles rejeitaram. Então viria o juízo de Deus sobre a nação de Israel, juízo esse que se cumpriu quando Jerusalém foi destruída no ano 70 pelo general Tito. Então, uma vez que isso aconteceu, que isso se concretizou, não é necessário mais o dom de línguas. Por quê? Porque ele se cumpriu. Não é que Deus não pode dar esse dom, a gente tem sempre falado isso, Deus pode, mas não há necessidade dele, porque ele se cumpriu para com o povo de Israel, para com a nação de Israel. E também aquele primeiro grupo de cristãos, ali que na sua maioria era galileus e não sabiam, mal sabiam ler e escrever, tinham que pregar em outros idiomas. E ao saírem pelo mundo afora pregando o evangelho, Deus os ajudou, concedendo a eles o dom de falar em línguas. Hoje nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, as escrituras sagradas traduzidas para quase todos os idiomas existentes. Então, é simples de entender isso. Eu fico admirado como é que pode as pessoas não entenderem isso de uma maneira simples.
precisa elaborar em teorias mirabolantes para fundamentarem as suas heresias. As línguas não é evidência de batismo com o Espírito Santo. E não há essa história da pessoa falar numa língua especial, ou que isso significa que aquela pessoa está sendo uma pessoa espiritual. Não. Aliás, o que é evidência de que uma pessoa é uma pessoa espiritual é quando você vê o fruto do Espírito Santo, como está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, sendo manifesto na vida daquela pessoa. Então, o propósito do dom de línguas era um sinal para os judeus. Uma profecia, um sinal que foi profetizado pelo profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 28, e que foi cumprido em Atos dos Apóstolos, né, nas vezes que o Espírito Santo concedeu aos discípulos do Senhor Jesus Cristo falar em outros idiomas. Principalmente quando tinha judeus presentes nas ocasiões. Era uma evidência de que a mensagem para aquele povo tinha vindo, mas aquele povo havia rejeitado. Mesmo Deus falando com eles através de outros idiomas, eles rejeitaram. Interessante isso. A maneira correta do uso do dom de línguas nas reuniões da igreja, versículo 26 a 39. Isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante de se entender em relação a esse assunto. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? A igreja vai reunir, né? Uma igreja local vai reunir. Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Qual que deve ser o objetivo de tudo que é realizado numa reunião de uma igreja? Tudo deve ser feito para a edificação. Tudo tem que ter o objetivo para a edificação. As pessoas, ao reunir na igreja, elas têm que ter as suas vidas espirituais transformadas, edificadas, impactadas pela palavra de Deus. Esse é o objetivo. Claro que é a glória de Deus, mas como que uma igreja irá glorificar a Deus? Ela sendo edificada. Ela sendo, os membros daquela igreja ali sendo transformados conforme a imagem, conforme o caráter da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cada membro ali procurando imitar o Senhor Jesus Cristo moralmente e da maneira comportamental. Se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, quando no muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Ou seja, não era uma força que vinha sobre a pessoa e a pessoa começava a falar coisas sem sentido, tremendo, rodando. Não era isso que acontecia. A igreja reunia, a pessoa ia falar, mas ele iria falar em línguas. Tinha que fazer isso por 2. No muito 3, não podia passar de 3. E era para ser um de cada vez. Um de cada vez. E era para ver um intérprete. Ou seja, alguém que ia pegar aquela mensagem e traduzir aquela mensagem, interpretar aquela mensagem de maneira que a igreja fosse edificada, exortada e consolada. Aí o versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado. A pessoa tinha controle sobre o dom. Ela tinha controle sobre o dom. Se não houvesse alguém que interpretasse, ela era para ficar calada. E falar consigo mesmo e com Deus. Que o único que ia entender ela era Deus. É essa a ideia. Era essa a ideia. Não é que a pessoa iria ficar lá no cantinho, lá falando, resmungando. Não, que senão ela ia atrapalhar. Mas ela falar consigo mesmo e com Deus no sentido de que o único que vai entender ela seria Deus. Então tinha que haver uma pessoa que interpretasse. Se não houvesse, a pessoa que tinha esse dom, ela tinha que ficar calada. Ela não podia falar. Falem 2 ou 3 profetas.
quando alguém ia profetizar, tinha que ser 2 ou 3, a mesma ordem, um de cada vez, e os outros o julguem. O que é esse julgar aqui? É analisar se aquilo que o profeta está falando realmente é a vontade de Deus para a igreja, realmente é uma exortação, é uma consolação, é a edificação para a igreja de Deus. Então, essa história de que você não pode falar mal, falar contra os ensinos errados que um pregador tem dito, né? Igual muitos falsos profetas, falsos ensinadores, falsos mestres têm aparecido nos nossos dias, e eles usam isso, né? Você não pode falar porque ai daquele que se levantar contra o ungido de Deus. Isso é besteira, isso é baboseira, isso é pressão psicológica, terrorismo psicológico. Por quê? Porque eles sabem que se você for para a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, eles serão, a máscara deles cairão. Então eles fazem esse terror psicológico na pessoa, porque a pessoa não vai estudar as escrituras sagradas, ou mesmo se ela estudar, ela não vai julgá-lo. Ela não vai dizer, olha, isso que você está dizendo está errado. Isso que você está dizendo não está na Bíblia, isso que você está dizendo não está na palavra de Deus. O texto é claro em dizer, e os outros o julguem. Aquilo que o irmão... hoje não existe, já destacamos o dom de profetas aqui, você pode... ver os vídeos depois. Parece que é o quinto vídeo. É o quinto vídeo, a quinta live que fizemos sobre esse dom. O dom de profetas, ele não existe nos dias de hoje, ele foi substituído pelo ensinador. Pelo ensinador, aquele que tem que entregar a mensagem da palavra de Deus baseado naquilo que está nas escrituras sagradas. Então, a pessoa vai pregar, vai ensinar, e o que ele está falando não bate com aquilo que as escrituras sagradas diz na sua pureza e simplicidade, ele é um falso ensinador, ele é um falso mestre. O ensino dele deve ser rejeitado. Mas ele é pastor, formado na universidade, não sei do que, entende o grego, entende o hebraico, entende... Problema dele. Se o que ele está ensinando não bate com aquilo que as escrituras sagradas ensinam na sua pureza e simplicidade, com toda a bagagem teológica que ele tem, ele é um falso profeta, ele é um falso mestre, ele é um falso ensinador e ele deve ser rejeitado. Nosso compromisso é com Cristo e nosso compromisso é com a palavra de Deus, as escrituras sagradas, a Bíblia sagrada. Nosso compromisso não é com pregador, não é com ensinador, não é com teólogo. Temos que ser bem claros sobre isso. E no caso, ele vai deixar claro aqui, né? Mas se outro estiver assentado e for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. A ideia aqui era, às vezes a pessoa estava lá falando, e alguém estava dizendo, e alguém estava sentado, alguém que tinha o dom de profecia. Aí é revelado alguma coisa para aquele que estava assentado, e o outro estava falando, ele levantava a mão. Aí aquele calava, aí esse levantava e iria falar. E os outros julgando, né? Mas um tinha que respeitar a vez do outro, essa é a ideia. Não podia, essa bagunça que a gente vê aí, que todo mundo fala, todo ao mesmo tempo, né? Igual uma vez eu fui convidado para assistir um chamado culto, aí no momento de oração, uma pessoa começou a orar do meu lado, a outra do outro, a outra do outro, todo mundo orando ao mesmo tempo. Eu abri os olhos e sentei, não tinha como eu dizer amém no final, não entendi nada do que as pessoas estavam dizendo. Isso é uma falta de respeito muito grande, de reverência muito grande para com Deus. Deus é um Deus de ordem e de decência, e as coisas dele têm que ser feitas com ordem e com decência. Essa bagunça que tem aí, que chamam de igreja avivada, isso não tem nada a ver com avivamento. Isso aí é uma bagunça. Avivamento é quando nossas vidas são moldadas pela palavra de Deus, e isso é evidenciado nas nossas práticas. As pessoas veem a diferença de Cristo nas nossas vidas. Isso é vidas avivadas. Isso é igrejas avivadas. É a igreja cujos membros... A vida de Cristo é vista na vida pessoal e prática de cada um dos seus membros. Não tem nada a ver com essa zoeira, com essa bagunça, com essas movimentações, supostas movimentações que existem aí no meio da cristandade professa.
os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Ou seja, Deus deu o controle dos dons espirituais para nós. Nós temos controle sobre eles. Deus, ele toca nos nossos corações, toca nas nossas mentes, mas ele respeita a nossa vontade. Ele respeita a nossa vontade. Então, a questão dos dons espirituais é muito séria. Deus nos deu ele para nós usá-los. Mas nós podemos tomar a decisão de não usá-los. E ele vai cobrar isso de nós no tribunal de Cristo, no galardão. Mas nós podemos tomar a decisão de não usá-los. Quem vai ter prejuízo é nós. Claro que é, sem sombra de dúvida. Mas o texto é claro, o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, ou seja, os dons eles nos foi dado, mas Deus ele não força nós a usar esses dons. É nós que devemos nos voluntariarmos. Fala, Senhor, nós estamos aqui, como Isaías fez, né? Como o profeta Isaías fez. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Assim, em relação aos dons, devemos nos colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, estamos aqui, nos usa, Senhor. Usa os nossos dons que o Senhor nos deu. Nos ajude, nos dê sabedoria, nos guie, nos oriente, nos mostre na sua palavra como deve ser usado cada um desses dons. Os versículos... Deus não é Deus de confusão, não é de confusão. Então, se há confusão, não é de Deus. Senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Como que você conhece uma igreja de Deus, uma igreja bíblica? Quando há paz nela, quando há ordem, quando há decência, quando a coisa é feita de maneira que o nome de Deus é glorificado, a igreja é exortada, ela é consolada, ela é edificada. Deus, ele é o Deus de paz, não de confusão. Versículo 34 e 35 fala sobre o silêncio das irmãs nas reuniões da igreja. Esse é um assunto extenso, polêmico. Não é nosso assunto o silêncio das irmãs, nosso assunto é os dons. Mas na questão aqui, nas reuniões da igreja, as mulheres devem estar em silêncio, elas não podem usar a palavra, porque o ministério é responsabilidade dos homens, não das mulheres. Isso aqui não é machismo de Paulo, isso aqui não é preconceito contra as mulheres, isso aqui não é desvalorizar as mulheres. A questão é que o serviço delas não é dirigir as reuniões de uma igreja local, dirigir os estudos bíblicos, mas estar em silêncio. E se elas quiserem aprender uma coisa, devem aprender com seus maridos. Se o marido for descrente, convidar um irmão para fazer visita na casa dela e ensinar ela determinado assunto. É simples. O versículo 36 e 37. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém, e isso aqui é importante, se alguém cuida ser profeta, naquele tempo, tinha o dom de profeta e a pessoa gostava de dizer, eu sou profeta. Aí ele está falando, né? Você é profeta? Então tá bom. Se alguém é espiritual, né? E quantas pessoas gostam de bater no peito e falar, eu sou espiritual. Mas olha o que ele vai dizer no versículo 37. Reconheço que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Isso aqui não é invenção de Paulo. Isso aqui não é coisa que Paulo tirou de trás da orelha. Não, isso é ensino bíblico, isso é mandamento do Senhor. Então, nesses grupos que têm línguas, supostamente falam em línguas, fala todo mundo de uma vez só. Fala todo mundo de uma vez só. Ninguém entende nada do que está sendo falado. Não tem ninguém que interprete. A maioria das pessoas que falam são as mulheres. Fala quase todo mundo. E cada um gritando mais alto do que o outro. O texto está dizendo, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça e entenda que a coisa que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor.
Isso é mandamento do Senhor. Se alguém ignora isso, que ignora. Mas a atualizada vai dizer será ignorado. Se você rejeita a palavra de Deus, você será rejeitado. Significa que se você não tem comunhão com Deus. É simples assim. Portanto, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em língua. É muita gente que pega esse texto e fala, não, a gente não pode proibir. Gente, pega o contexto. Pega o contexto. Em que sentido que ele está falando? No sentido ali da igreja primitiva, daqueles dias onde o dom de línguas ainda estava em evidência. E a ideia aqui é que se o irmão tinha esse dom, ele deveria usar esse dom, mas usar da maneira certa, porque ele vai dar essas orientações. Tem que ser usado das orientações. Tanto é que ele vai dizer no versículo 40, mas faça-se tudo decentemente, com decência e ordem. O que é isso? Decência e ordem, ou seja, da maneira correta que a palavra de Deus ensina. Não é da maneira que nós achamos que deve ou não deve ser feito. Que achamos que deve ou não. Não, o que importa é que está sendo feito para o Senhor. Não. Deve ser feito da maneira como Deus estabeleceu na sua palavra. Adão e Eva desobedeceram uma única coisa só. E a gente sabe a tragédia que levou, todos nós sabemos a tragédia que levou. Os filhos de Arão, quando ofereceram fogo estranho ao Senhor, foi uma coisa só que eles fizeram errado, mas ofereceram fogo estranho. E eles foram duramente disciplinados ali pelo Senhor. E a gente tem vários outros exemplos no Velho Testamento. Então, a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus ela é muito clara no que diz respeito a isso. O dom de línguas, ele cessou. Ele não é dado mais nos dias de hoje. Não é que Deus não tem poder para dá-lo, porque não há necessidade para eles, porque ele era um sinal para os judeus. Se houvesse o dom de línguas hoje, né, assim como o dom de profecias, deveria ser usado conforme as regras que está em 1 Coríntios 14. Mas se hoje não existe 1 Coríntios 14, então não vale de regra. É aplicável, 1 Coríntios 14 é aplicável às reuniões da igreja em relação aos pregadores e ensinadores da palavra de Deus. O mesmo princípio cabe, porque hoje, né, os porta-vozes de Deus, aqueles que têm que entregar uma mensagem vinda da parte de Deus, têm que entregar conforme essas regras, com ordem e com decência. E o pregador do Evangelho, a base dele é as Escrituras Sagradas. O ensinador, aquele que ensina o povo de Deus, a sã doutrina, as verdades inspiradas, registradas na palavra de Deus para nosso ensino, para nossa edificação, para nossa exortação, estão registradas, e ele deve falar conforme as Escrituras Sagradas, conforme a sã doutrina. É simples. Só que o dom de ensinador, né, e o dom de evangelista a gente deve ver nos próximos estudos. No próximo estudo, com a permissão do Senhor, devemos entrar na questão dos dons permanentes. Deixa eu só mostrar para você um gráfico, né, que a gente fez para você ter uma ideia de como foi a questão dos dons. Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo e todos os dons dados por volta do ano 30 depois de Cristo. Dons de sinais foram dados até, mais ou menos, observe que tem uma interrogação, até por volta do ano 37, ou cerca de 30, 40 anos depois da descida do Espírito Santo. Os dons fundamentais foram até por volta do ano 103 a 106. Aí só está 106, mas por causa de um erro do nosso calendário. Nosso calendário tem um erro de até 5 anos. Então, entre o ano 103 e o ano 106, o último apóstolo, o apóstolo João, ele morreu, né? Ele morreu entre o ano 103 e o ano 106 depois de Cristo. Ele foi o último apóstolo. Então, depois do apóstolo João,
não houve mais apóstolos. Os dons permanentes foram dados durante a igreja primitiva, estão sendo dados e serão dados até o arrebatamento. Então, creio que isso dá para você ter uma compreensão geral de como é os dons espirituais. Então, creio que aí dá para você ter uma compreensão. Aqui embaixo, os dons na sua forma total, né? Aqueles que foram até por volta do ano 67, os dons dados como sinais do ano 67, 70, depois de Cristo, que foi quando o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém. Os dons fundamentais, o último apóstolo, que é o apóstolo João. Depois do apóstolo João não apareceu mais apóstolos. E os dons permanentes, que são dados, que foram dados, estão sendo dados e ainda serão dados até o arrebatamento. E nós vamos dar seguimento aos dons permanentes nos próximos estudos, se o Senhor assim nos permitir. Mas muito obrigado, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.